Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Antes de você sair desse vídeo, eu vou pedir para você ficar comigo até o final, porque você vai entender. Eu passei a manhã desse dia chorando, 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 na comunhão com Cristo. E hoje eu pude aprender um pouco mais do que andar na comunhão com Deus. Ouça esse testemunho que eu vou começar a te contar de um irmão da nossa congregação cristã do Brasil. Eu recebi esse testemunho e vou te falar uma coisa. Deus, quando Ele quer, Ele movimenta os céus e a terra para mostrar o poder que está sobre as tuas mãos. Fica comigo nesse vídeo. Olá, meus irmãos, como eu disse para você, o testemunho se inicia assim. Um irmão que foi convidado para fazer um serviço em São Paulo e ele morava no interior e ele pegou o seu carrinho com os pneus não estavam muito bom e ele foi caminhando na estrada bem devagarzinho até chegar ao local onde ele foi convidado para fazer uma obra. Ele foi convidado pelo irmão de São Paulo para fazer um concerto no seu banheiro, uma obra de construção, uma obra civil. E esse irmão foi, obedeceu e acabou indo para ajudar esse irmão. E ele indo no caminho, de repente, ele olhou pelo retrovisor, via um carro em alta velocidade, em alta velocidade, em alta velocidade, muito grande. E o que me chama a atenção é que esse moço que estava no volante, esse senhor, estava tranquilo, ele vendo o desespero daquele carro, ele pensou, o que será que está acontecendo? Eu vou continuar na minha faixa. E de repente aquele carro passou. Chegou a arranhar a lateral do seu carro, mas não tirou ele da pista. E logo à frente tinha um pedágio. Esse rapaz ultrapassou o pedágio, a barreira do pedágio, e parou logo após ultrapassar o pedágio. E de repente esse irmão continuou na estrada. Ele teria a opção de sair para o lado esquerdo, para o lado direito, mas ele continuou, ele estava certo na sua mão. E ele nos conta nesse testemunho que ele pagou o pedágio, e ele olhou do lado direito, assim, o rapaz estava no acostamento. O rapaz começou a acenar com a mão para ele parar, para. E ele estava na comunhão com Cristo. Ele parou o carro do lado direito. E antes dele parar o carro, o homem já estava furioso, nervoso, bravo. Quando ele parou o carro, né, que ele foi abaixar o vidro, o homem já tinha, estava nervoso, o homem começou a chutar o carro dele. O homem começou a amassar o carro dele, deu um soco no para-brisa que trincou o para-brisa. E olha só, esse irmão continuou na comunhão. Eu estou resumindo aqui o testemunho porque ele é longo. E assim, ele parou no acostamento, enquanto esse homem estava nervoso, esmurrando o carro dele, furando, e esse homem estava com um carro caro. Era uma Ferrari vermelha, ele falou. Um carro muito caro que valia milhões. E ele com o Peugeotzinho dele lá, um carrinho simples, com os pneus no arame. E aquele homem nervoso, eu vou te bater, eu vou te agredir. E ele conta que ele baixou a cabeça e falou: Senhor, tenha de misericórdia de mim. Senhor, guarda a minha vida. E de repente ele foi arrebatado. E o Senhor levou ele dentro do hospital do Albert Einstein. E lá o Senhor levou ele dentro da UTI. E lá o Senhor mostrou para ele uma moça toda desconfigurada, que não tinha mais lugar de tanto ponto na cara que ela tinha e pelo corpo, de um acidente que tinha acontecido com ela. E o Senhor viu na mão de um dos médicos o atestado de óbito. Faziam 3 meses que essa moça, ela tinha sofrido um acidente e estava internada na UTI e já tinha sido assinado o atestado de óbito dela. E ele voltou em si novamente e ele falou assim: posso descer do carro para conversar com você? O rapaz, você não fale nada. Se você descer, eu vou te agredir. E o rapaz estava tão furioso. E ele contando o testemunho que ele no carro dele lá, ele desceu do carro e aquele homem já armou a porrada na cara dele. Aí ele na comunhão com Cristo, em espírito com Deus, ele falou assim: moço, não faça isso, não faça isso. Todo o dinheiro que você tem, aí Deus começou a usar ele. Olha só como que Deus é, estar na comunhão é terrível. Aí Deus usou ele e falou assim: todo o dinheiro que você tem não vai poder trazer a vida da sua filha de volta. Nada que você fazer vai trazer sua filha de volta. E naquele instante, aquele homem abriu os olhos, estatalhou o olho grandão para ele, ficou sem entender. Ele falou: a sua filha está internada. Deus me levou em espírito dentro de um hospital lá no Albert Einstein e a sua filha está lá morta. E nem o dinheiro pôde comprar a vida da sua filha.
Mas ainda há uma chance, Deus diz para você. Se você o reconhecê-lo como Salvador, você será selado com a promessa. E naquele momento, aquele homem de joelho falou: é capaz disso acontecer? Falou: é. O semblante do rapaz já mudou. Aquele homem já não sabia mais o que falar, não sabia onde colocar a cara, porque o nosso irmão estava em comunhão com Cristo e Deus resolveu revelar para ele a situação daquele homem. Deus usou a circunstância numa rodovia para salvar uma família. E o interessante que eu vou correr aqui, esse homem entrou dentro do carro dele, daquela Ferrari vermelha, e tirou uma bolsa cheia de dinheiro e falou assim: olha, o dinheiro que eu tenho aqui não será o suficiente para arrumar o que eu fiz com o seu carro. Eu quebrei o seu carro todinho, me perdoe, mas deixa... Aí o rapaz falou assim: eu não quero dinheiro. O irmão falou: eu não quero dinheiro. Eu não posso vender, ele pensou com ele mesmo, eu não posso vender a promessa do Senhor. Eu não posso vender aquilo que Deus falou comigo, aquilo que Deus me deu em comunhão. Sabe, as obras do Senhor, as promessas, não tem dinheiro que pague. Eu não posso aceitar. E ele falou: tá bom, então me dá aqui o seu telefone. O senhor mora onde? Aí ele falou que morava no interior de São Paulo. E esse empresário cheio do dinheiro, ele, sabe, tinha muito dinheiro mesmo. E ele morava nos Estados Unidos e ele veio passar um tempo no Brasil para resolver algumas coisas da sua empresa. E no testemunho, esse irmão, nosso irmão em Cristo, da Irmandade, da congregação, ele disse que ele foi embora com o carrinho dele, com o retrovisor, com o para-brisa trincado, com o carro amassado. Ele foi embora. Foi fazer lá a parte de manutenção no banheiro do irmão que pediu para ele uma ajuda, porque não tinha condições. Ele foi lá na comunhão ajudar o irmão e de repente esse telefone toca e ele é esse rapaz que chama Osvaldo e fala: irmão, cara, você pode ir aqui, você pode vir aqui no hospital. Ele falou assim: meu Deus do céu, o que vai acontecer agora, Senhor? Tu me usou para falar com esse rapaz. E ele na comunhão. E o testemunho diz que ele falou assim: tá bom, eu vou. Não, faz assim, se você quiser, o Oswaldo falou, né, o empresário, eu te mando um táxi te pegar, você paga alguma coisa, sabe, vem. Ó, quando você chegar no hospital tem uma vaga do doutor, aqui você vai parar na vaga do doutor. E ele fala que ele foi pra casa da filha dele almoçar, que era próximo da casa desse irmão, e ele falou: filha, aconteceu isso, e agora esse moço quer que eu vou pro hospital, eu não vou atender mais ele. E a filha: não vai, pai, vai na comunhão. E ele obedeceu na comunhão e foi, pegou o carrinho dele, ele parou na vaga que o doutor estava ali, e ele parou o carro na vaga que o doutor parava. E o que me chama a atenção é que ele subiu pro hospital, todo mundo ficou olhando assim para ele, e perguntou o médico para ele 3 coisas: você é macumbeiro? Você é feiticeiro? Você tem algum pacto? Ele falou assim: não. Por quê? Olha para aquela moça. E quando ele foi entrando na UTI, ele falou assim: não foi aqui que Deus me trouxe. Ele lembrou da visão: não foi aqui. Mas o médico que estava assinando atestado de óbito foi esse que me fez as perguntas. Olha só que interessante a comunhão. E ele foi entrando, olhou para aquela menina e falou assim: essa aqui não é a moça que Deus me mostrou na visão. A moça estava toda desconfigurada. Aí ele foi diante da moça, a moça abraçou ele e ela foi selada com a promessa de Deus. Ela foi selada naquele momento. E o que me chama a atenção é que o médico ficou sem entender e ele falou assim: olha, eu sou apenas um servo pobre, mas eu tenho um Deus grande que faz grandes coisas e grandes milagres na vida das pessoas. Está aqui uma prova viva. Aí tinha um outro médico e Deus falou para ele: olha, aquele médico está sem congregar há alguns meses, sauda ele com a paz de Deus. E ele foi lá e falou assim: paz de Deus para aquele médico. E aquele médico começou a chorar e Deus usou ele para falar para o médico: olha, volte a congregar. Você ficou todo esse tempo sem ir para a igreja, mas Deus viu que você não falhou. Volte. E ele voltou na comunhão. E de repente o doutor Osvaldo foi para o interior e passaram-se uns dias. Ele ligou para esse irmão e falou assim: olha, estou congregando em tal lugar, eu e a minha família fomos selados com a promessa. Olha, estou indo congregar. E sabe aquele dinheiro que ele tinha oferecido para o irmão?
Aquele irmão falou para ele assim: ó, quando você for numa comunidade simples aí, procura uma congregação, vai na salinha e oferta lá, porque tem pessoas que precisam desse dinheiro. E esse irmão, esse empresário que agora é irmão, foi lá e fez isso. A sua filha foi curada. Deus salvou a sua família. E eles congregam até hoje servindo ao Senhor. Esse é o segredo de quem anda na comunhão. Você passou por situação de perigo, situação difícil, mas Deus te deu vitória. Deus abençoe sua vida. Obrigado por ficar comigo aqui para ouvir esse testemunho no nome do Senhor Jesus. Um abraço. Se não for inscrito, se inscreva aqui embaixo, deixa o like, compartilhe esse vídeo com alguém. Deus abençoe.